Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Deus abomina esse tipo de atitude. A Bíblia fala que quando Jesus se refere à igreja de Laodiceia, ele disse: eu queria muito que vocês tomassem atitude. Quisera fosse frio ou quente, mas porque vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Essa atitude de ir e voltar não é atitude nem referência cristã. Somente a vida renovada pode ser uma referência segura para a nossa existência. E o grande sinal para Noé aqui, portanto, não é mais o corvo. Eu vou soltar uma pomba. E a pomba, quando volta com um broto, renovo de vida, Noé se sente seguro. Seu pai agora faz diferença. O fato do corvo voltar não significa que as coisas estão bem. Mas quando a pomba volta com um broto no bico, aí está jóia. Porque o corvo não significa que algo seja definitivo. Mas a pomba sim. É muito importante pensar sobre isso. Noé sabia bastante de pássaros, de animais, porque ele vivia nesse contexto da agropastoria. Ele sabia que corvo é uma ave de rapina, e por isso se alimenta de restos, de alimentos de coisas podres, de carcaça. Qualquer ambiente, com o mínimo de condição, é suficiente para o corvo sobreviver. Está tudo ok, aqui está ótimo. Pomba é o oposto de corvo, é animal limpo, se alimenta de grãos, de frutas, de sementes. Mas a Bíblia diz que o corvo foi e voltava, mas a pomba não achou onde repousar o pé. Não está seguro. Capítulo 8, versículo 9 está aí. Não vê seguranças, não vê condições ideais. Mas olha o versículo 7. O corvo ia e voltava. A pomba não tem lugar para repousar o pé. O corvo ia e voltava. O corvo vai, fica um tempo, tá ok. Pombo e corvo aqui, meus queridos, revelam facetas do caráter. Revelam natureza, são metáforas da nossa própria alma. Dois tipos de aves absolutamente distintos. E na igreja tem pomba e na igreja tem corvo. Na arca tem assim. A arca vive desse jeito. Corvo se ajusta a qualquer situação, ambiente de pobreza, carniça. Muitos saem da arca, voltam, né? E vai e volta. O corvo, mesmo se adaptando fácil aos contextos de resto, parece que não consegue viver muito lá, mas também não consegue viver cá. Tem umas crises aqui e acolá, volta, dá uma passeada na arca, revê os amigos, volta, se adapta à igreja e de repente já não quer mais a igreja, quer voltar para o lugar dele. E corvo não tem a crise do pombo, ele tem outras crises. O pombo vai, ele vê que o ambiente não é propício, volta. E Noé diz: encontrei o caminho. Nada de corvo. Corvo nem é referência. Pomba sim. O corvo se satisfaz com coisas ruins. Ele está feliz com aquilo ali. Ele está feliz com os restos. A pomba vai procurar um ambiente limpo. O corvo vai e volta. A pomba não encontra lugar. A pomba só fica quando a terra está firme. Quando a pomba vai e não volta, Noé diz: agora sim. Agora nós podemos sair. Isso é referência para mim. Isso é referência para mim. Então, meus queridos, precisamos aprender a suspeitar da nossa natureza pecaminosa. Eu me lembrei de uma menina que se converteu e um dia ela chegou para mim com lágrimas, porque ela tentou conciliar essa coisa de ser de Jesus e viver no mundo e tal. Um dia ela chegou e disse: pastor, algo está acontecendo em mim. Antes eu ia legal, estava tudo ok, agora não dá. Falei: opa, alguma coisa está acontecendo. É quando você começa a suspeitar da sua natureza, daquilo que você é, do seu instinto de corvo, e você diz: não dá para mim, não é por aqui, eu preciso de outra coisa. Corvo não se importa tanto onde está, mas pomba se importa. E nós precisamos exatamente começar a pedir a Deus: Deus, muda a minha natureza. Já viu como gente de natureza torta gosta de gente de natureza torta? É impressionante. Algum tempo atrás eu estava conversando com um pai de uma menina adolescente, e ele virou para mim e disse:
contando com tristeza da filha, os envolvimentos dela, os relacionamentos, tudo quebrado, tudo arrebentado, negócio assim, deixando uma marca terrível na história. E eu disse, rapaz, meu irmão, o problema da sua filha, rapaz, são as amizades dela. Ela se envolve com cada tipo de gente, rapaz. Ele disse, não, pastor, eu já estou numa situação que eu estou pensando o contrário. Eu não estou com dó da minha filha porque se envolve com as amigas dela, estou com dó das amigas dela porque se envolve com minha filha. Era triste. É a questão que não se aproxima de Deus. O instinto não leva em direção a Deus. Não há tropismo espiritual. Não há atração pela luz, atração pelas trevas, pelo que é mal. É disso que a palavra de Deus fala sobre nova natureza, novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se Deus não mudar a nossa estrutura, na nossa natureza espiritual, nós vamos nos contentar com o pecado, com a podridão, com a carniça. Alguns anos atrás eu li um trabalho de uma socióloga que resolveu fazer uma pesquisa lá no Rio de Janeiro com mendigos. Ela foi para a rua e se vestiu como mendigo e começou a andar como mendigo e dormir com os mendigos. E ela disse que a coisa mais agressiva, vivendo como mendiga, era perceber, era a questão do cheiro. Ela disse que era muito ruim, o cheiro do corpo dela, o cheiro de onde ela estava, nos lugares onde dormia, o esgoto, aquele pé de esgoto, longe e assim, sempre a sensação de alguma coisa ruim pode acontecer, estou exposto, né? Estou exposta, né? Ela tinha toda a estrutura por detrás, mas ela disse que a coisa mais complicada que ela tinha era cheiro. Era horrível, mas ela disse, daí um pouco eu também me acostumei com o cheiro, estava tudo ok. Há um provérbio espanhol que fala assim, quem anda com lobos aprende a uivar, né? E nós precisamos pensar nisso aí. Noé solta a pomba 3 vezes, só na 3ª vez ela não volta a ele. Isso nos mostra que a pomba não atropela processos históricos da sua vida, ela não se aventura. Quem tem pressa, come cru. A pomba não antecipa o tempo de Deus, não busca atalhos para a bênção. Ela entende que para todo propósito há tempo e modo. E existem muitos que se perdem por causa desse brotinho que aparece na frente, né? E aí fica atrás do brotinho. A pomba traz o brotinho, mas volta para lá. Não, o brotinho não vai me levar para lá, não. Tá tudo bem, mas tá, né? Ela não sai da arca a não ser que ela tenha plena segurança. Quando ela encontra vida, aí ela pode sair. Então suspeite da sua natureza pecaminosa, da sua índole pecaminosa. E talvez a nossa oração precisa começar um pouquinho antes. Não é para Deus controlar comportamentos e impulsos nossos. É para Deus controlar, é para Deus mudar a natureza da gente. Porque isso é essencialmente bíblico. A questão sua não é questão behaviorista, comportamental. A sua questão de natureza, como a minha é de natureza. Por isso que a Bíblia nos convida a virmos para Jesus, para que Ele nos transforme, para que Ele nos mude, para que Ele nos transforme fazendo aquilo que Ele quer que a gente seja. O Evangelho não é uma ideia, o Evangelho não é uma moral, o Evangelho não é uma filosofia de vida, mas o Evangelho é a vida de Cristo se comunicando à nossa vida. É Deus em nós, é a união mística de Cristo com aqueles que se identificaram com Jesus. Qualquer outra coisa que a gente prega na tentativa de ajudar. Mas só existe uma coisa que pode transformar a minha história e a sua história. É que a nossa natureza seja a natureza identificada com a natureza de Jesus. Porque esse é o propósito de Deus. É nos fazer parecidos com Ele. Vamos orar? Pai, nós não precisamos de um novo conhecimento, nós não precisamos de uma nova filosofia, não precisamos de uma nova ética, mas nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos de uma nova índole, de uma nova natureza. E o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. E nós pedimos para que o Senhor nos faça sempre entender isso e voltarmos para o Senhor, voltarmos para a cruz,
nesse lugar onde nós podemos experimentar a vida que jorra e que abundantemente pode mudar aquilo que somos para sermos parecidos contigo. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a suspeitar da nossa índole pecaminosa. Ajuda-nos a assustarmos, ó Pai querido, com aquilo que a gente está querendo fazer, que é contrário ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos impulsos, atração pela luz e não pelas trevas. Muda aquilo que somos para que sejamos aquilo que o Senhor é. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.